Bom, então vamos lá para a transformada de Fourier. A gente viu série de Fourier complexa. A série de Fourier complexa ela vale para funções periódicas. E lá na série de Fourier a gente viu que o AN ele é dado por 1 sobre t por 2, de menos t por 2 a t por 2, ft é elevado a menos i ômega nt dt. O B, aliás, é cosseno, né? É cosseno. E o BN é seno. Aqui é cosseno de ômega nt. E o BN seria seno de ômega nt. Bom, quem será o CN aqui na série de Fourier complexa? O CN na série de Fourier complexa seria também em função da fórmula de Euler. Então ele é dado por isso aqui. Veja a diferença. Ó. Como CN você tem uma composição de AN e BN, aqui tem uma alteração. Em lugar de ser T por 2, vai ser T. E aqui eu tenho o menos elevado a menos I ômega N. Esse elevado a menos I ômega N, você pode observar que é porque se você isola o CN aqui e passa o E para cá para baixo, vai ficar alguma coisa assim, ó, é elevado a menos I ômega NT, ok? Claro que aí você vai integrar de um lado e do outro, né? Então você vai encontrar o CN apenas 1 sobre T e o FT elevado a menos I ômega NT. Bom, e eu tenho então o espectro de amplitude de uma série. Ela é um sinal discreto. Aqui eu tenho CN e embaixo aqui eu tenho um módulo de CN e aqui no eixo horizontal eu tenho ômega N. O que eu vou fazer para transformar essa série que é uma função periódica numa função aperiódica? Bom, uma forma de fazer isso é você fazer a frequência muito pequena. Quando você faz a frequência muito pequena, o que é que vai acontecer? Você vai fazer vai ficar isso aqui, olha, muito pequenininho. Então você está fazendo isso aqui ficar muito perto um do outro, de forma que se aproxima de um sinal aperiódico, tá? Então, de outra forma, é o seguinte, quando você diz que está aumentando a frequência, você na realidade está fazendo o período ir para infinito. Então você está aumentando o período. É como se você tivesse aqui, ó, pegando um sinal. Deixa eu fazer aqui. É como se você estivesse pegando um sinal. Vou fazer aqui mesmo. Como se você estivesse pegando aqui um sinal que é periódico. E você agora vai aumentar esse período dele. Aumenta o período dele. E aí você dá um zoom em alguma parte. Dá um zoom aqui. É como se você estivesse vendo agora apenas esse pedaço aqui, que é um sinal aperiódico. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então quando você está aumentando o período, você está tentando transformar essa função numa função aperiódica, ou pelo menos ver um pedaço dela e considerá-la como aperiódica. Bom, então eu vou substituir esse CN aqui, né, aqui no lugar no somatório, por aquele que a gente encontrou. E eu sei que a frequência é 2π sobre Tn, que é a frequência fundamental vezes n. Então a frequência fundamental é ômega 0 é 2π sobre t, ou eu posso ainda dizer que 1 sobre t é ômega 0 por 2π, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Em lugar do t aqui, eu vou botar, em lugar do t, eu vou botar isso aqui que eu acabei de deduzir. E olha o que a gente vai ter aqui, ó. E eu tenho ainda uma coisa que é interessante. Se você subtrair ômega n mais 1 por ômega n, você tem um delta ômega. E esse delta ômega, ele vai dar exatamente a frequência fundamental.
Ah, olha aqui, ó, deu exatamente isso quando você faz essa subtração aqui. Por que que a gente está fazendo isso? Vamos olhar aqui, ó. Por quê? Eu vou pegar então 1 sobre t, vai ficar ômega 0 2π. Eu vou pegar esse ômega 0 e passar ele para frente. Passei ele para cá para frente, ó. Ele veio para cá, certo? Estou só organizando. 1 sobre 2 ômega vai para fora do somatório. Bom, olha o que eu tenho aí, ó. Esse negócio aí é bem parecido com... Eu vou, então, transformar o ômega 0 no delta ômega, né? Então, ficou isso aí. Isso aqui, se a gente lembrar lá da integral, da definição de integral é uma soma de Rímel, né? Eu parto ela de uma soma de Rímel, onde eu tenho aqui, cada pedacinho aqui eu vou fazer ΔX, esses pedaços essas larguras são iguais, eu pego aqui no meio para pegar a altura, então aqui eu tenho um xi, x1, pego bem no meio, vai ter um x1 e aqui eu tenho um f de x1. Depois eu tenho aqui um f de x2, que é a altura. Aqui eu tenho um x2. Então o que eu tenho? Eu tenho vários retângulos e eu vou somar esses retângulos. Então a minha área ela vai ser f1 vezes ΔX, mais f2 ΔX, f1 x1, né? f2 x2 ΔX, mais f3 x3 ΔX e assim por diante. Ou seja, a minha área, que é a integral, ela vai ser o somatório de um fi xi ΔX com o i variando de 1 a infinito. Se eu quiser essa área até o infinito, né? Então, depois o que eu faço? Se eu quiser agora transformar isso numa integral, se eu quiser calcular de forma perfeita essa área aqui sobre a curva, eu faço essa área, esse ΔX tender a zero. Então, quando eu faço o ΔX tender a zero disso aqui, desse somatório que eu acabei de fazer aí, FI ΔX, eu vou ter então isso aqui, ó, de 1 a infinito de fx dx. Esse ΔX vai ficar tão pequeno que eu vou chamar ele de d, diferencial, tá? Que é um valor infinitesimal, uma largura infinitesimal. E o meu fx ele vai virar fx, porque é o valor da altura para cada valor aqui em x, né? Então, como é só uma linhazinha aqui, eu tenho, para esse x eu tenho f de, para cada x eu tenho o f de x. Ok, eu faço a mesma coisa agora aqui. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o ΔY, então ele é mais ou menos como ΔX. Aqui eu tinha o ft, que é mais ou menos como fi xi. Tá, eu substituo agora, faço isso tender levo o delta ômega para zero, ou o período para infinito, e aí eu tenho f ômega elevado a ômega t de ômega. Pronto. Isso aqui eu chamo de integral de Fourier da função f, o transformado inverso de Fourier, e o f ômega eu chamo de transformada de Fourier da função f. Então essa transformada ela vai valer para a função periódica. Vamos a um exemplo aqui. Então suponha que eu tenho essa função ft, ela está multiplicada pela função degrau. O que significa? Significa que se o t for menor que zero, isso aqui vai ser zero. Se o t for maior ou igual a zero, isso aqui vai ser 1 e a função vai ser apenas isso aqui. Então, o que eu vou ter? A minha função é elevada a menos t, o gráfico dela é um negócio assim, ó. Tá? Ela vai para zero quando o t vai para infinito. Só que quando eu multiplico pela função degrau, essa parte aqui ela vai zerar, vai ficar apenas essa aqui. Então, quem é a transformada de Fourier de ft? Eu coloco na fórmula, integro, e aí eu vou ter isso aqui, 1 sobre 1 mais i ômega n. Eu tenho que me atentar para o seguinte,
Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está fazendo o seguinte. A gente está fazendo E elevado a menos t vezes E elevado a menos I ômega t de menos 1 mais I ômega de 0 a infinito. Quando você faz isso infinito, esse t infinito, você não sabe, você vai ter um problema, por quê? Porque isso aqui não vai para infinito. Quem é E elevado a menos I ômega t? Isso aqui é cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. Quem é isso aí? Isso aí é uma função que está oscilando entre 1 e menos 1. Então, o módulo de E elevado a menos I ômega t é 1, certo? Por que é 1? Porque, lembra quem é z? Z é o módulo de z, é elevado a I θ. Né? Esse módulo de z, se você olhar aqui, ó, aqui é 1 vezes isso aqui. Então, o módulo dele é 1. Então, isso aqui, ele não vai para infinito. Quem vai determinar se vai para infinito é esse aqui, ó. Então, quando eu faço t infinito, isso aqui vai para 0. Quando eu faço t 0, isso aqui vai para 1. E aqui também vai para 1. Quando eu faço t0, vai para 1. Então, fica 1 sobre menos 1 sobre menos 1. Vai ficar menos 1 mais I ômega, ok? E aí, menos com menos, vai ficar mais. E a integral de Fourier é só pegar o f ômega, que eu acabei de encontrar, substituo na fórmula da integral de Fourier. Pronto. Isso aqui vai ser a integral de Fourier. E aí, ele quer o espectro. O espectro de amplitude é só eu organizar isso aqui, encontrar o módulo disso aqui, porque eu sei que isso aqui é um módulo de f e um ângulo. É só encontrar quem é esse módulo aqui. Como é que eu encontro o módulo? Eu faço isso aqui, ó. É raiz de... Eu organizo isso aqui, né? Eu vou organizar. Multiplico tudo pelo conjugado, em cima e embaixo. E aí eu tenho isso aqui. E aí eu faço o módulo. 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado, tal, e encontro isso aqui. Bom, isso aqui eu posso fazer um gráfico disso aqui. Quando o ômega for para infinito, isso aqui vai para 0. Quando o ômega for para menos infinito, também vai para 0. E quando o ômega for 1, é 1. Então o gráfico, olha aí, ó, como é o gráfico. E o ângulo é você dividir o menos, você vai dividir tangente de menos 1, que é o ângulo θ é igual tangente de menos 1 de A sobre B, né? A sobre B. O ângulo é a tangente de A sobre B. E esse A sobre B é quem? É tangente a menos 1. O A é isso aqui e o B é isso aqui. Então, quando eu divido menos ômega dividido por 1, vai ficar apenas menos ômega. Então, ó, fica menos ômega. Quem é isso aqui? Bom, como é que eu faço o gráfico? Eu sei que a tangente, quando vai para π sobre 2, a tangente é isso aqui, ó. É esse tamanho, né? Quando eu faço a tangente para π sobre 2, ela vai para infinito. Tá, ó, isso aqui vai para infinito. Quando vai para menos π sobre 2, isso aqui vai para menos infinito. Então ela vai estar, quando o ômega for infinito, então se eu tenho assim, ó, tangente, se eu tenho θ igual tangente de ômega, quando o ômega for infinito, o θ vai para π sobre 2. Quando o ômega for para menos infinito, ela vai para menos π sobre 2. Só que eu estou considerando um menos aqui, então vai ser o contrário. Quando for para infinito, o ômega, esse aqui vai para menos π sobre 2. Então, se for para
Se o ômega for para infinito, o θ vai para menos π sobre 2. Se o ômega for para menos infinito, o θ vai para π sobre 2. Tá? Porque menos com menos vai dar mais, π sobre 2. E aí eu faço o gráfico. Tá? Ela está limitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2.